Fala galera, aqui é o Luiz e no vídeo de hoje vamos ver como integrar o GPT em um projeto .NET de forma bem clara, simples e direta ao ponto. Eu vou usar como exemplo um cenário jurídico, a análise de um contrato para identificar cláusulas problemáticas ou desequilibradas para freelancers da programação. Sabemos que acontece bastantes problemas nessa parte. Bora codar e ver isso em ação. Se você ainda não segue o canal, já aproveita para seguir e aprender mais sobre programação e inteligência artificial. Aqui temos uma Solution.NET com um projeto de API, eu chamei ele de Contract Analyzer, e vamos começar aqui a nossa parte de configuração. Primeiramente, antes de tudo, você precisa obter a sua chave do OpenAI. Se você ainda não sabe como funciona ela, assista o vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, onde eu destrincho de fato a API do OpenAI, inclusive como funciona a precificação, qual modelo escolher e também como gerar a sua API, né, a sua chave da API, no caso da OpenAI. Então vamos aqui ver no App Settings e vamos adicionar uma nova configuração. Essa configuração vai se chamar OpenAI, criar aqui uma chave e vai chamar API Key. E aqui vou colocar um espaço, uma string em branco. No meu caso, já configurei ela no secret desse projeto, então eu não vou colocar aqui. Tá? Inclusive, não coloque essa chave do OpenAI na API Settings. Afinal, se você fazer um push e esse código for público, você vai expor a sua chave de API, possibilitando aí alguém utilizar essa chave, consumir todos os seus créditos aí da OpenAI e até ter outros problemas, tá? Então, muito cuidado. Se sua chave, principalmente se sua chave aí for nível administrador, tenha muito cuidado para não expor ela. Em seguida, vamos configurar o nosso HTTP client para utilizar no nosso controller. Afinal, vamos precisar realizar requisições HTTP para o OpenAI. Nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar o HTTP client. Não vou mostrar como usar a SDK ainda, no vídeo futuro vou mostrar, porque eu quero realmente que fique claro como você pode se integrar com a API do OpenAI, certo? E da mesma forma você vai acabar integrando com outros serviços que não têm SDK do .NET. Então, o ideal é que você não se apegue demais a SDKs. Claro, é muito legal que você tenha uma SDK na sua linguagem preferida, mas não dependa apenas disso, combinado? Então, bora lá. Vamos na minha classe Program e vamos aqui adicionar um builder.services.add HTTP client, certo? E aí eu vou chamar esse HTTP client como OpenAI. Chamar aqui de client, usar de uma expressão lambda, beleza? E aqui dentro eu posso fazer, por exemplo, client.baseAddress, que é nosso endereço base, né, no caso da API. Eu vou criar aqui uma nova URI e a URL vai ser https api/openai.com/v1 barra. Essa vai ser a URL base. Então, aí depois vão utilizar especificamente a responses, que é a API que vão utilizar para gerar texto com o GPT. Após isso, eu vou colocar aqui um client.default request headers. Afinal, precisamos aí definir a nossa autorização que vai utilizar a chave que foi gerada lá no portal do OpenAI. Então, vai se chamar aqui new authentication header valid. Vou colocar aqui adicionar e importar. Vai ser do tipo beer. E a chave vai ser, aí você pode, por exemplo, né, se quiser criar uma variável separando, eu posso colocar, por exemplo, API key vai ser igual a builder.configuration.get, ou você pode tirar, por exemplo, aqui diretamente, né, uma chave, OpenAI, API key. E aqui, utilizar a sua API key. Perfeito. Aqui, inclusive, você pode especificar, por exemplo, qual vai ser o tipo, né, que vai receber esse HTTP client. Por exemplo, podemos utilizar aqui o nosso Contract Analyzer Controller. Perfeito. Agora, o que vamos fazer vai ser ir lá no nosso controller para utilizar esse HTTP client e já fazer a requisição aí para a nossa API do OpenAI, especificamente utilizando o modelo do GPT. Vamos agora implementar o nosso controller. Então, vamos começar aqui com o endpoint, HTTP post. Podemos chamar ele, por exemplo, aqui analyze. Já vai ter aqui a rota do API/contract analysis. E vou chamar, por exemplo, analyze como o final aí da URL, tá? Vou clicar aqui em um public async test, que vai retornar um EX result.
chamar, por exemplo, analyze. Qual vai ser o corpo da requisição nesse caso, né? Podemos, por exemplo, criar algo chamado contract input. Vou criar essa classe aqui, contract input. Qual vai ser, por exemplo, a única propriedade que ela pode ter, né? No caso, vai ser o texto, né? A própria descrição. A não ser que você queira, por exemplo, permitir que ele receba dados adicionais. Aí realmente vai depender do seu caso. No nosso caso, eu vou colocar simplesmente aqui uma única propriedade, do tipo string, que se chama contract dash. Nada mais é suficiente, nada mais é necessário. Fora isso, porque vamos utilizar aí um prompt mínimo que vamos enviar para o GPT, tá? Então, perfeito, vamos lá. O próximo passo aqui vai ser receber esse contract input e chamar aqui, por exemplo, de input. Vamos adicionar agora o nosso HTTP client. Eu vou criar aqui um construtor. Vamos passar aqui um HTTP client factory. E aí eu vou criar aqui uma propriedade do tipo HTTP client. E finalmente o client vai ser igual a factory.createClient. Perfeito. Inclusive, se você, por exemplo, gostaria de especificar qual o tipo dele, né, no caso aqui OpenAI, você pode fazer assim. OpenAI, que é exatamente no caso que a gente precisa, certo? Então você pode especificar dessa forma que vai puxar as configurações dele, beleza? Perfeito. O que nós vamos fazer agora vai ser, de fato, implementar, beleza? Para isso, vamos precisar instanciar, né, um objeto, né, no caso, para ser enviado ao ChatGPT, beleza? Vou simplesmente utilizar um objeto anônimo para simplificar as coisas, tá? Então, o objeto vai ser aqui um body, vai ser vou ter algumas informações, né? Então, caso você queira tentar buscar, né, como funciona, eu indico demais você olhar a documentação do OpenAI. Então, se você quiser vir aqui, por exemplo, você pode vir aqui na parte de API Reference e aí você pode analisar todas as informações que você preferir do OpenAI. Perfeito? Então, vamos lá. Aqui, dentro do body, você vai colocar informações como um model, por exemplo, GPT 4.0, embora seja um modelo mais caro, então, observação aí, ter cuidado, tá? O input, né, no caso, que vai ser a parte contratual. Vou puxar um código aqui, que realmente é um texto um pouquinho, é um script um pouquinho mais longo, tá? Um script gigante, mas também é um script meio chatinho de puxar, tá? Então, vou pegar aqui e também pegar instructions, dois parâmetros um pouquinho maiores, beleza? Pronto. Tá? Então, o que vai ser esse input, tá? Segue abaixo o contrato. Posso, pula linha, né? Espaço, basicamente. E tá colocando aqui aspas duplas, né? Isso é uma parte importante, utilizar delimitadores, que ajuda aí o modelo, né? Dar respostas mais assertivas, certo? Então, segue abaixo o contrato. Vou pegar aqui o contract test aqui do meu input. Analise e identifique possíveis cláusulas problemáticas ou pontos que podem gerar desequilíbrio. Apresente análise em tópicos. Instructions. Você é um advogado experiente em contrato de tecnologia, seja objetivo, preciso e apresente de forma resumida e em tópicos, tá? Perfeito. Quais são outros parâmetros que nós podemos passar? Temperatura, né? Temperature, pode ser, por exemplo, 0,6. E, finalmente, posso utilizar aqui informação como o max output tokens, né? Que é o que eu falei que é bem importante porque pode afetar muito a precificação, quanto você está gastando de fato com o seu modelo. Se você não está especificando nem a quantidade, por exemplo, de saída, né, de caracteres de saída, você pode estar aí pagando muito mais do que precisaria. Então, por isso que é importante utilizar tanto o prompt engineering para dar um direcionamento aí nos resultados, no output, mas também mesmo reforçar isso com max output tokens. Fechado? Perfeito. Aqui eu vou colocar, por exemplo, 1.000, né? Um número um pouco maior, mas como vai ser uma análise, né, de um contrato, podem surgir 2, 5, 6, 7, por exemplo, tópicos, né? Então pode acabar crescendo muito a resposta. Imagina que se você colocar 500, imagina que a resposta pode até vir incompleta, tá? Então um ponto bem importante se lembrar disso. Fechado? O temperature, para caso não conheça, né, a temperatura é basicamente uma medida de 0 a 2. Quanto maior ela, basicamente mais aleatórios são os dados, né? Maior a probabilidade de ser coisas diferentes, em vez de quando a temperatura menor, é mais consistente as respostas vão ser do modelo, beleza? Perfeito. A requisição está montada. O que falta agora fazer? Fazer um envio. Então, posso vir aqui, ó, a resposta vai ser igual a client.postAsync. Post as JSON async. Perfeito? Então, eu vou vir aqui, ó, enviar a minha API.
qual vai ser minha URL, né, de caminho? Como ela já está utilizando aqui o caminho base, https:/api/openai.com/v1, tá? Só vou passar aqui o responses, que vai ser basicamente aí o caminho que eu vou precisar especificar, né, para chegar na API de response, que é a API que vai ocorrer de fato, né, a geração de texto. E o request body é esse body aqui. Perfeito. Agora eu vou puxar o resultado. Então eu posso, por exemplo, vir content.read as string async, tá? Vamos primeiro fazer read as string async, depois a gente pode fazer aí a conversão para algum outro modelo. Fechado? Beleza? E depois eu posso retornar, por exemplo, ok, por esse result. Tudo bem? Então bora lá executar nossa aplicação sem mais delongas. Estou enviando aqui uma requisição, tá? Via arquivo.http. E aí eu vou enviar aqui um contrato, aqui, uma descrição de contrato para ser enviado. Então vamos lá controlar o que está acontecendo agora. Enviar aqui, corpo da requisição, resposta. Vamos ver se vai dar sucesso de primeira. Aguardar um pouquinho mais. Que são bastantes dados, né? Ainda mais especificando aí o Max Output Token, tá? Resposta 200, ok, perfeito. E vamos pegar o resultado e retornar para ver aqui. Então, olha só que interessante. Eu tenho o ID da resposta, aqui ele é uma resposta, o status foi completo, a parte de instruções, Max Output Tokens, o modelo utilizado, né? Temos aqui um output, que tem uma listagem de objetos. Dentro de cada desses objetos vai ter o tipo, né, que é mensagem, o status, e finalmente vai ter um content, né, um conteúdo, que vai ter uma listagem aqui. E sempre, finalmente, né, a primeira mensagem aqui vai ser a nossa informação. Então aqui, olha, ele fala, claro, aqui estão os pontos que podem gerar riscos, né? Então ele coloca aqui, olha, pagamento condicionado ao aceite, aí explica toda a questão, clareza nas especificações não estão indefinidas, pode levar a ter disputas, o que custa a entrega completa, né? Que é importante detalhar, extensões de novos pedidos, sugerir cláusula de tolerância, foro de eleição, né? Condições de rescisão para proteger ambas as partes, direitos de propriedade intelectual, sigilo, enfim, tem várias indicações aqui. Com isso, criamos aí, né, um cenário, né, como se fosse uma análise, né, de contrato via API do GPT. Para refinar melhor essa solução, temos algumas soluções. A primeira delas, né, com certeza vai ser tipar o resultado que está vindo aí do OpenAI, né, da API do GPT. Então, essa é a primeira coisa que precisamos obrigatoriamente fazer. Então, vamos vir aqui no nosso controller, vou adicionar aqui uma nova classe. Essa classe vai chamar, por exemplo, OpenAI Response. Ela vai ter uma listagem, eu vou criar uma nova classe, que vai ser uma listagem de output. Lembrando que output tem também um outro objeto aqui, né? Então, você já vê que realmente tem um encadeamento aqui de objetos. E, finalmente, esse objeto, o output, vai ter o content, né? Vou especificar do content para cima, né? Content, ele tem algumas propriedades. Se você for olhar aqui, ó, um content, ele tem o type, annotations e text, né? Annotations tanto faz, né? Pra gente não tem nada, tá nem utilizando. Então, eu posso aqui, por exemplo, especificar o text. Opa! E, finalmente, eu posso especificar aqui, por exemplo, o type. Tá? Já no output, eu vou especificar o quê? O output tem uma listagem de content, que chamava content, no singular, não é no plural, tá? Qualquer coisa, volta aqui e revisa. Ou vai olhar a documentação. Documentação é rei aqui, tá? Tipo, a documentação, por exemplo, a partir desse vídeo, pode ser que eles mudem do nada. Né? Então, é sempre importante você estar conferindo a documentação. E aqui vai ter uma listagem de output, que vai ser o nome output. Então, finalmente, o que eu posso fazer aqui, em vez de renderizar como, por exemplo, fazer um deserialize de string, eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, comentar essa parte aqui. Posso copiar aqui. Em vez de ser read as string async, eu posso fazer read as read from JSON async. Passando aqui o tipo, que é o OpenAI Response. Perfeito. E a nossa resposta, né, basicamente o text vai ser o quê? Response. Pegar cadê aqui? Response.output ponto first, pegar o primeiro elemento, ponto content, pegar o primeiro, e aí sim pegar o nosso text. Perfeito? E aqui eu vou retornar o nosso text, tá? Aqui eu posso encadear algumas coisinhas aqui, mas já está aparentemente ok. Fechado? E aqui eu vou retornar o meu texto. Então, bora executar aqui nossa aplicação e bora ver se desta vez a resposta fica um pouco mais estruturada, né? Agora eu quero só retornar de fato a resposta. Então, vou executar aqui, só aguardar um pouco a resposta. Vamos ver se vai dar uma exceção ou não. Texto, olha só.
acessamos aqui, ó. Certamente, aqui estão, olha só. Aqui estão os pontos que podem gerar desequilíbrio. Olha só, listagem aqui bem bonitinha, 5 pontos, sugestão de melhorias, cláusula de propriedade intelectual, rescisão, prevê a possibilidade de ajuste de prazos. Enfim, criamos aqui, pessoal, uma integração, né, do .NET com a API, né, do GPT, né, da OpenAI, é, de forma bem clara, fazendo análise aí de um contrato, por exemplo, né? Claro que esse é um exemplo, né, mais simplificado, mas já existem várias agentes, aplicações que já estão fazendo esse tipo de serviço, fazendo revisão de contratos. E aí você pode, claro, sempre estar aí otimizando o script. E aí, curtiu? A API do Responses API, ela de fato oferece uma interface fácil, simples, com poucos parâmetros e com um poder muito grande para você desenvolver aplicações inteligentes. Já me comenta aqui se você já utilizou essa API nas suas aplicações e também, claro, quais temas você gostaria de ver para os próximos vídeos. Vou responder todas as mensagens e, claro, ir planejando aí conteúdo em cima disso. Valeu demais por acompanhar até aqui. Bora codar e explorar o poder da inteligência artificial juntos. Até o próximo vídeo.